é, semelhante às recordações que temos em algum momento que já vivemos. Sensações de já ter conhecido uma pessoa, de já ter, poxa, eu acho que eu já conheço essa pessoa, então eu acho que eu já estive nesse lugar, e até mesmo, como eu falei, a gente lembrar mesmo de outras vidas, né? Ao lembrar de certo acontecimento, passamos a. É, peraí, que eu me perdi aqui, gente, desculpa. De já ter ido a outro lugar e até mesmo memórias de vidas passadas. Que muitas vezes essa capacidade de lembrar de acontecimentos das outras vidas é nos dada essa permissão para que, ao se lembrar de certo acontecimento, possamos enfrentar possíveis dificuldades na atual existência. Mas é necessário atentar que o esquecimento é uma bênção e as lembranças de vidas passadas são, antes de tudo, permitidas pela espiritualidade superior. Eu vejo que tem muito assim, principalmente jovens, entre os grupos que eu participo e às vezes nas conversas, que fica com aquela vontade, né? Ah, mas eu queria fazer uma regressão para saber por que que eu tenho tal problema na minha vida. Então, eu queria fazer uma regressão para saber o que que eu fui na outra vida, ou por que que certa coisa me dá medo. E essa reflexão fez assim, foi muito boa para a gente realmente sempre lembrar daquilo que nada acontece por acaso, né? Muitas vezes a gente nem quer saber quem foi, mas a gente quer, nossa, por que que eu tenho esse problema dentro da minha casa? O que será que aconteceu lá no passado? Eu queria saber para eu poder mudar. Mas aí eu ouvi uma palestra um dia que eu esqueci quem foi o palestrante faz um tempo já, que aí ele falou sobre por que que eu preciso ir em outra vida, saber a origem do problema que eu tenho com a minha família hoje. Eu não posso tentar mudar a partir de agora, eu não posso ver que os problemas estão na minha frente e talvez que eu queira ir ao passado para procurar estaria sendo um egoísmo em não assumir que o problema pode ser eu. E aí, fazendo essa reflexão, eu encontrei na pergunta 393, ela é uma pergunta bem longa, uma resposta também longa, mas aí eu vou ler só o finalzinho, que é uma parte de um comentário da Allan Kardec. Se não temos, durante a vida corporal, uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos, de bem ou de mal, nas nossas existências anteriores, temos disso a intuição. E nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, as quais nossa consciência, que é o desejo de concebermos e não mais cometer as mesmas faltas, nos adverte para resistir. Então, eu fiz essa comparação. Quando a Hayley, ela recebia a mensagem da Pasha, a musiquinha da Pasha dizia assim, do nada ela recebia de novo. Ou então, quando na torre de controle, a alegria, a tristeza, a raiva, ou a nojinho, eles pegavam as memórias, que eles chamavam de memórias base, e transmitiam para ela. Quando ela lembrava disso, ela tinha, assim, uma, uma atitude para fazer, né? Aí eu tive essa relação com as lembranças e intuições que a gente tem da vida passada. Daniel já me informou aqui que são só 2 minutos, então eu vou correr. Só o último tópico que na verdade foi assim o mais lindo para mim que eu tive essa interpretação foi no final do filme, quando aparecem as novas ilhas que ela ganha, né? Que ela tinha antes, era a ilha da família, da amizade, da bobeira e da justiça, alguma coisa assim. Aí quando termina, ela aparece com novas ilhas. E aí desse final eu tirei uma mensagem que com os erros dela, ela conseguiu novas ilhas. Então, com os nossos erros a cada processo que nós passamos, a gente sempre tira um aprendizado. E esse aprendizado pode ser tanto na nossa vida que nós estamos agora, ou a nível espiritual, né? Que seria adquirir as novas faculdades. Então, eu fiz essa relação dela ter novas ilhas com os espíritos que, vida após vida, a partir das suas experiências, vão adquirindo novas faculdades. E que nada é perdido, né? Tudo é um aprendizado e ainda bem que nós temos essa oportunidade de reencarnar, para sempre estar em constante evolução.
E é isso, gente. Como eu disse, eu podia falar assim muito, mas resumidamente foram os três pontos que assim, mais me chamaram a atenção. Valeu, minha princesa, muito obrigado. Foi perfeita essa colocação em 10 minutos. Eu aqui, lembrando da época que não tínhamos tecnologia, vamos para o papel, mas. Ups, alguém fechou aqui. Espera aí. Deu um susto aqui. Deu problema. Volta, senhor. Pronto, de volta. Valeu, Ana, muito boa. Agora, quero só deixar aqui registrado um abração para o pessoal do Piauí que está vindo, a nossa Paraíba Online. João, é com você, amigão. Passo para você seus 10 minutos e qualquer coisa eu falo no privado quando tiver faltando 3 minutos. Então, fique bem à vontade, aí eu falo com você. Certo, certo. Todos estão me escutando direitinho? Massa. Como já me apresentaram, sou João, de Recife. Eu sou da Juventude do Vicente de Paulo e da Federação Espírita Pernambucana. E saiba que Campina Grande está no nosso coração, viu? Pernambuco sempre aceita todo mundo. E quando eu tiver uma oportunidade, com certeza eu vou visitar vocês. Sobre o filme, como a Ana já falou, tem muita coisa para se falar. É um filme assim sensacional, que dá para linkar com muitas coisas com o espiritismo, mas eu elenquei alguns pontos aqui. Então, primeiro é a importância da infância para estruturar a nossa personalidade. Então, assim, a gente tem a evangelização infantil no centro. Mas por que aquele propósito disso tudo? É exatamente isso, formar essa personalidade que é feita. E no filme, ele mostra exatamente isso, a importância dessa fase para que possa se estruturar a minha personalidade. Então, os evangelizadores infantis que estão aí, eu não sei quem é e tal, mas que tenha atenção para isso. E aí, no filme, tem aquelas ilhas, né, de aspectos sociais que a personagem principal tem, e aí aquelas ilhas, elas são ativadas, destruídas, ressignificadas. É exatamente esse o sentido da nossa vida, tanto espiritual como aqui na terrestre. Então, a gente vai ressignificando novas coisas, vão ativando, vão reativando, é uma constante mudança sobre isso. E uma coisa interessante também, que a personagem principal, quando ela muda de cidade, quando ela muda de casa, quando ela muda de toda a vida dela, de escola, ela tem um elemento principal aí que é a frustração. Então, quando a gente tem uma jornada espiritual, a gente com certeza provavelmente vai passar por algum momento de frustração. E não é algo ruim, é uma questão de percepção. Eu vou encarar essa frustração com o quê? Com que significado eu vou trazer dela e como é que eu vou trazer como ensinamento para mim. Então, o filme mostra essa questão da frustração como algo também importante para estruturar nossa personalidade, nosso jeito de ser, nossos hábitos, enfim. E aí, uma coisa assim, das emoções básicas, que seria a raiva, a alegria, a tristeza que está lá no filme, são 5, se não me engano, todo o enredo do filme, ele não coloca nenhum sobrepondo o outro. Por quê? Porque todas as emoções que estão envolvidas no filme, elas são importantes de alguma forma. Então, quando a gente olha, por exemplo, a alegria ela não está sobrepondo a tristeza. E quando ela sobrepõe, ocorre um desequilíbrio lá no sistema da mente da personagem. Então, quando a gente trabalha, quando a gente é espírito imperfeito, essas emoções elas vão se equilibrando como necessário, como aprendizado para a gente. Então, eu acho legal a narração da história, quando a tristeza ela domina o sistema, se não me engano, ela toca lá numa cenazinha, ela faz uma confusão e aí alegria e tristeza elas vão lá para aquele stand de emoções, de lembranças, enfim. Então, eu acho importante ressaltar que o equilíbrio é importante nas emoções. Então, outro aspecto que eu vi muito interessante, apesar de que a infância ela é muito importante para estruturar nossa personalidade, a gente tem que considerar, por exemplo, que outros aspectos nos influenciam. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que estão, a nossa família, o nosso ambiente social, ambiental, tudo que nos rodeia nos influencia de alguma forma. E a personagem você observa na infância, e acho que no finalzinho, que faz tempo que eu assisti, no finalzinho ela vai para a fase da adolescência, né? Então, ela vai mudando ali sua característica de personalidade. Isso porque o ambiente influencia e outros fatores também. Então, assim, eu vejo na internet bastante que é a cultura do cancelamento.
para quem não sabe, a cultura do cancelamento, a gente seria cancelar uma pessoa por um erro. Mas como é que eu vou linkar com isso com o filme? Assim, a gente olhando para Jesus, que é o nosso guia e modelo, Jesus passou por uma longa jornada evolutiva espiritual, provavelmente. Isso é um fato, isso a gente entende como espíritas. Olhando isso, Jesus como guia e modelo, em algum momento da sua jornada, ele foi semelhante a gente, imperfeito, que precisa de melhorar, olhando por essa perspectiva. Então, quando puxando um pouco para esse mundo jovem, da cultura do cancelamento, que está muito comum na internet, a gente tem que compreender que todo mundo está em constante mudança, constante fluidez. Você olha no filme, puxando essa ligação, é que você vê aquele vasto de lembranças dela. Ali fica mudando todo o tempo. As ilhas são ativadas, reativadas, destruídas. A mente da personagem principal ela vai mudando. E seria mais ou menos isso com a nossa jornada espiritual. A mudança constante, a gente se evoluir, a gente vai chegar a um momento que vai chegar de espíritos perfeitos, assim como Jesus e tal, a gente vai chegar nesse guia modelo algum dia. Pode ser que dure centenas, milhares de anos aí, a gente nem sabe, não dá nem para mensurar isso. Mas eu acho legal assim do filme mesmo é que a personagem ela vai mudando. É uma constante fluidez ali, ressignificar novas experiências. Por exemplo, aquela cena que ela vai da escola, que ela se sente envergonhada com muitas coisas, depois ela ressignifica aquela experiência dela. Então, eu recomendo muito que faça uma terapia, é exatamente isso, porque a terapia ela vai te trazer um novo significado sobre as coisas, sobre suas experiências. Então, a gente também tem que levar isso para o aspecto espiritual. Vamos significar a nossa jornada das outras vidas, vamos ressignificar o que a gente está aqui como presente e o que a gente tem para o futuro. Então, esses são alguns pontos, né? E eu estava conversando com uma amiga minha, e aí eu estava perguntando assim, será que tristeza é bom? Será que existe algum momento que é necessário esse momento de tristeza? E aí a gente olhando lá tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem a questão da melancolia, né? É bom diferenciar a melancolia de tristeza, que são aspectos diferentes. Mas tristeza, ela tem sua importância. Vamos ressignificar de novo as nossas experiências e o nosso modo de ver. Então, quando a gente tem algum momento de tristeza, a gente geralmente reduz nossa velocidade dos hábitos, nossos costumes, e disso faz com que a gente tenha uma postura crítica e mais observadora do que está à nossa volta. Então, por exemplo, esse momento de quarentena a gente pode se sentir um pouco triste, a gente pode estar se sentindo um pouco de solidão, mas quantas coisas novas estão surgindo, quantos ressignificados que eu tinha de família, de sociedade, de política, de tudo isso que a gente está passando. Então, veja, esse momento que a gente freia um pouquinho, vamos dizer, um pouquinho de tristeza, de solidão, ele é importante, ressaltando, tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. É importante para a gente, às vezes, até ressignificar algumas coisas, frear um pouco e parar para pensar o que é essencial para mim, o que não é essencial para mim, o que é essencial. Então, eu vi um estudo que tem do livro Originais, não é um livro espírita, mas recomendo, é muito bom, é essa questão de que, por exemplo, o momento que a gente está recluso, que a gente está um pouco mais triste, a gente tem um momento que chama de ócio de criatividade. Então, quantas coisas estão surgindo de criatividade nesse momento de quarentena porque as pessoas estão mais em ócio, né? Então, a gente olha isso aí, eu quero deixar claro que nada em excesso, nada em escasso, como a gente é espírito imperfeito, tá? Tem suas importâncias e o equilíbrio é fundamental aí. Então, o filme, ele mostra duas coisas que, para mim, são fundamentais. O equilíbrio das emoções, é muito importante a gente ponderar, ressaltar e ter o autoconhecimento para si. E o outro que a gente está em constantes mudanças. A gente olha as cenas lá, lembranças que ela tem, a personagem principal, tudo isso colabora que a gente seja algo fluido e que a gente não é algo estático, que a gente vai ser pessoas melhores daqui para frente, que a gente vai ser pessoas que vai chegar num nível muito melhor, que chega mais próximo, íntimo mais de Deus, vamos dizer assim, e é isso que eu quero que vocês extraiam do filme e a gente vai depois começar o debate e seria mais ou menos essas observações que eu queria trazer aqui. Valeu, João. Muito obrigado. Excelentes considerações, muito bom esse sentido de ressignificar. E agora, nosso querido Thales, som é seu.
Obrigado, gente. Obrigado, Daniel. Os últimos serão os primeiros serão os outros. Eu pedi para fazer a prece, eu fiquei por último. Mas é bom quando a gente fica por último, a gente pode colar dos outros, né? Então, eu posso colar de Ana e posso colar de João. E a gente, é bacana isso. Eu acho muito interessante, eu tenho até medo dessa coisa da doutrina espírita, desses espíritos ficam mexendo aí com a gente, porque quando a gente vê que nada é por acaso, a gente sabe que tem uma ligação no estudo. E aí eu estudando essa semana e semana passada o ESD, da Fraternidade, tanto o ESD como o estudo aprofundado da doutrina através das parábolas. O que é que eu estou estudando no ESD? O que é que o nosso grupo está estudando no ESD? Infância, semana passada, e essa semana, agora quarta-feira, estudamos esquecimento do passado. Então, onde João tocou na infância, onde Ana tocou no esquecimento do passado, que não eram coisas que eu tinha até anotado para a gente conversar aqui, mas eles fizeram que eu relembrasse. Então, só falando um pouquinho do que eles trouxeram, a gente tem muito essa questão, quando a Ana falou sobre o esquecimento do passado, nós achamos que nós esquecemos o passado completamente, nós não esquecemos do passado, né? Então, na verdade, nós esquecemos os atos do passado, mas fica latente dentro de nós, fica no espírito nosso aquilo que nós vivemos no passado. Então, quando a gente presta atenção em nós, através do autoconhecimento, através do conhece a ti mesmo, a gente vai descobrindo através das nossas más inclinações, das nossas tendências também e das nossas qualidades, o que nós precisamos fazer e melhorar. Então, não precisa saber, na verdade, o que fomos, quem fomos, na verdade. Basta a gente começar a se conhecer. E, na verdade, quando se diz conhecer, não é conhecer atalhos nessa encarnação. É conhecer, na verdade, o espírito, é conhecer esse espírito que vem em algumas jornadas e para onde ele pretende ainda ir. E aí ele fala também, ainda puxando um pouquinho quando a Ana fala, sobre a questão do déjà vu. Tem um momento lá que eles estão sobrevoando, Big Bong, que é o elefantezinho lá, com a alegria e a tristeza, e ele vai passando e dizendo, ali está a abstração, ali está isso, e ali está o déjà vu, né? Que é essa lembrança que nós temos do passado, de algo que já ocorreu. Isso é bem interessante. Eu sugeria, na verdade, que o filme fizesse Divertidamente 2, depois da menina já ter desencarnado e ela reencarnasse. E aí nós veríamos como estariam essas emoções, porque as emoções elas vão também amadurecendo ao longo das vidas. Então, nós vemos ali que a alegria ela é um pouco imatura. A alegria, na verdade, ela tem uma ansiedade muito grande de que a criança não sinta as outras emoções. Ela não permite que ela sinta as outras emoções. Então, ela fica querendo salvá-la para que ela não sinta medo, para que ela não sinta raiva e para que ela não sinta tristeza, né? Então, ela fica tentando, até o momento, como o João falou aí, até o momento que ela chega em certa ocasião e ela percebe que, na verdade, ela precisa de todas as emoções. Quando ela vê o papel da tristeza, ela nota, a alegria percebe que ela precisa de todas as emoções. E nós precisamos de todas as emoções, porque nós vivemos numa cultura da felicidade. E a gente esquece que felicidade não significa alegria, né? Então, se você tem que ser feliz. Tudo bem, eu vim para ser feliz, eu vou buscar a minha felicidade, mas no caminho da minha felicidade tem a tristeza. No caminho da minha felicidade, às vezes, tem a raiva, que eu preciso depurar isso, né? Tem também o medo, que não deixa de ser um caminho para mim, que não deixa de ser um alerta quando ele é bem equilibrado. Então, a necessidade de a gente, na verdade, não agir pelas emoções. A gente costuma muito dizer isso e se arrepende muito, né? Então, as emoções, elas são armas para nós também de como sobreviver. A inteligência emocional, ela fala disso, né? Então, você, quando controla as suas emoções, você consegue viver melhor. Então, a gente não é para agir pelas emoções, a gente é para agir com as emoções. Então, a partir desse momento que a gente age com as emoções, a gente consegue se encaminhar melhor. Então, o que eu percebo do filme, né? É uma criança que está num momento de mudança. Então, o momento de mudança sempre gera conflitos em nós, é uma travessia. Ela, além de mudar de cidade, de mudar de amigos, ela está mudando também biologicamente, emocionalmente, e isso tudo está dentro dela, mas a gente precisa também compreender o quão é importante a ilha da família. Porque tudo gira em torno da família.
E veja que ela é a última ilha a se quebrar. E a preocupação dela é maior naquilo. Então, a base de tudo é a estruturação familiar. Você falava, Daniel, a cena que mais me emocionou, você perguntou qual é a cena que mais me emocionou, eu vou adiantar a minha. A cena que mais me emocionou foi quando ela tenta fugir, depois ela no ônibus lembra que não é para fugir, volta ali, ela retorna para casa e quando ela abre a porta, ela chora para os pais dizendo, me perdoem, desculpem, eu sei que vocês não queriam, mas ela ali ela é sincera, ela não esconde as suas emoções. Ela afirma o que ela está sentindo. E nós temos dificuldade de falar das nossas emoções. Nós temos dificuldade de falar das nossas dores para os nossos pais, para os nossos familiares. E veja essa dificuldade da menina no filme, o que gera. Quase que ela vai embora, quase que ela foge. Então, a gente precisa também compreender a necessidade de falar sobre aquilo que nós sentimos, porque parece que é proibido nós sentirmos o que nós sentimos. A gente quer sentir algo, mas para a gente sentir o que a gente quer, o que a gente deseja, a gente precisa aceitar o que nós estamos sentindo. Então, a negativa das nossas emoções, muitas vezes, elas geram transtornos drásticos para a gente. Então, naquele momento, é necessário que a gente diga, olha, agora eu estou sentindo tristeza, eu estou com medo, né? E você precisa externar isso para aquelas pessoas que estão próximas a você e que confiam em você. Além de tudo, tem um certo momento no filme que ela está jogando hóquei lá e ela age através do impulso da raiva, né? A raiva está no comando, lá na sala de comando, nos controles, e ali, naquele momento, ela age através da raiva. E a gente precisa também olhar um pouco disso, né? Agir através da raiva. Lembrar o copo d'água, que Chico Xavier nos lembra, né? Dos 10 segundos, no momento que a gente está com raiva, no momento que a gente quer falar alguma coisa, mas a gente sabe que vai ferir alguém, no momento em que a gente vai magoar alguém, mas a gente se magoa por conta daquilo. Então, assim, o filme, eu até agradeço a você, Daniel, por permitir que eu assistisse novamente divertidamente, porque a primeira vez que eu assisti, você assiste achando um filme bonitinho, que fala das emoções, tudo, mas quando você penetra no filme verdadeiramente, compreende as nuances do filme, você vê como é profundo o que ele nos fala ali. Todos nós vivemos aquilo. E observe que várias vezes o filme faz referência às emoções dos outros personagens. Então, ele fala, às vezes, da sala de comando lá do pai, da mãe, né? Então, para que a gente também perceba que quando a gente se conhece, a gente se trabalha, a gente consegue trazer as nossas emoções de um ponto de vista muito mais equilibrado, a gente vai para uma terapia, como o João Paulo falou, a gente vai para a casa espírita, a gente vai para o passe, a gente vai para o estudo, a gente se torna equilibrado, mas a gente se lidar também com pessoas que não estão nesse mesmo equilíbrio. E aí, muitas vezes, a gente quer rebater essas pessoas, sabe? A gente quer se igualar a essas pessoas. E muitas vezes é necessário o silêncio, é necessário compreender que a pessoa passa por um momento de dificuldade, qual é a emoção daquele momento que está preponderante naquela pessoa. E aí a gente começa a compreender e viver melhor com as outras pessoas. Então, nesse aspecto, a gente começa a compreender como eu vou reagir diante de algumas ações das pessoas. Porque quando eu trabalho minha inteligência emocional, quando eu trabalho minhas emoções, eu trabalho para agir. Às vezes, eu esqueço de trabalhar para reagir. E aí a reação é algo mais importante, às vezes, da gente. Então, as pessoas vêm e a gente precisa saber reagir àquilo. E aí a gente vê, em certos momentos, a mudança que ela vai fazendo nas próprias ilhas, que são principalmente as ilhas da fantasia. A necessidade, como uma questão natural, de nos despedirmos daquilo que não é mais concreto, que não vai nos ajudar a ter uma maturidade. E a gente tem dificuldade, às vezes, a gente se apega muito a essas coisas. Eu, às vezes, estou assistindo um filme com meu filho, ou assistindo algum desenho, ou assistindo Chaves, né? Quem é que ainda não assiste Chaves? E aí a gente fica assistindo Chaves, e assim, há uma mudança de percepção. E isso é muito triste. Eu acho muito triste. A gente há uma mudança de percepção da forma como a gente encara tudo aquilo, como a gente vê os personagens, como a gente observa cada situações.
as situações, porque a gente atinge uma maturidade que já não nos permite viver esse mundo de imaginação. Mas para a criança ainda, na infância, esse momento lúdico, esse momento enriquecedor, que é necessário passar por essas fantasias, para que a gente consiga também despertar de uma melhor forma na hora que a nossa personalidade, as nossas más inclinações retornarem nessa existência. Então, essas mudanças, e vejam que ao final do filme, ela ganha um painel de controle bem maior do que o que ela tinha na infância. Então, porque ela também adquire ilhas bem maiores. E o que é também importante disso? As ilhas das nossas vidas, elas fazem parte da nossa vida. Gente, nós muitas vezes ficamos presos em uma ilha dessa. E a gente faz o movimento inverso. A gente faz da ilha para a nossa vida. E é diferente. E a gente sofre com isso. A gente, às vezes, na ilha da afetividade, por exemplo, na ilha do amor, a gente vive a nossa vida, a vida afetiva. E a gente faz da ilha para a sala de comando. A gente inverte as posições. Então, é como se o central da nossa vida fosse a sala de afetividade, né? E aí a gente sofre por isso, porque tudo que ocorre vai depender daquela ilha. E não é assim. A gente precisa voltar e ver que as ilhas da nossa vida, família, estudo, doutrina espírita, religião, tios, vida social, tudo isso fazem parte das nossos lazeres. Tudo isso faz parte das nossas vidas. Nós precisamos equilibrar isso. E tem que partir de nós para nós equilibrarmos. Nós não podemos viver na ilha. Porque quando a gente vive na ilha, a gente perde as outras ilhas e perde o contato conosco mesmo. Então, eu acho que, já que está terminando meu tempo, a necessidade que nós temos de nos adaptarmos às mudanças, receber, aceitar as mudanças, aceitar os sentimentos que nos tocam, que estão conosco naquele momento e saber trabalhar com eles. Eles serem, na verdade, os nossos aliados, que viram depois memórias bases e que são levados para essas ilhas. Eu acho que é isso aí, Daniel. Perfeito. Então, vamos abrir a conversa, certo? Eu creio, não sei, somos 18, 19 agora que a Maiara vai entrar. Não sei se aos poucos, para não quem possa ouvir todo mundo. Gostei muito, como o Josi, de estar as emoções, destaquei isso legal. E para começar no debate, eu vou destacar 3 coisas que me chamaram bastante atenção. Uma delas, eu acho que vai ter que só um minuto. Levanta a mão e a gente vai falando, porque senão faz barulho. Ou então eu falo no privado, dá para olhar por aqui também, certo? Então, olha, o que me chamou a atenção nesse filme também, que eu revi, essa indicação para ser dele, porque eu tinha visto há muito tempo e a gente vê com outros olhos. Me chamou a atenção o comando da mãe e do pai. Enquanto da criança é a alegria que é quem fala mais, é quem age mais, que é aquele impulso da criança realmente de estar mais animada, mais euforicamente. E eu achei assim esse detalhe muito legal. Quanto à mãe, quem organiza aqueles pensamentos é a tristeza. Percebam que ela está no centro da mesa. Mas é uma maturidade. Mas perceba que a tristeza ela é protetiva. Então, assim, como papel maternal, que símbolo traz isso da proteção, da tristeza, mas com equilíbrio, sem excluí-la? Então, o ponto positivo da tristeza nessa relação. E com o pai, a raiva. É a raiva que toma de conta da organização. E não vai negar que temos raiva. Isso vai nos adoecer, que é uma mentira. Não estamos nesse processo. Mas a raiva é que nos impulsiona a trabalhar, a agir, a tomar de conta. Então, pensando que ele é quem trabalha dentro de casa, então é aquele movimento de canalização da energia, como isso é positivo. Eu lembro muito da questão de Paulo, bem canalizada, a gente não teria esse evangelho que a gente tem hoje, de divulgação, de quantos não, de quantas portas fechadas, de quantos sentimentos. Então, é a canalização positiva dos sentimentos, diferença. Outra, também me emocionou muito, Thales, o acolhimento dos pais. Então, como é importante esse processo de não julgar, mas o abraço foi a maior educação que ela teve naquele momento. Foi de acolher, de poder confiar nos pais. E, tem aquela parte de chamar a atenção, não sei fazer 2 coisas ao mesmo tempo, então quem falou depois.
Então, mas o acolher. E quando a alegria, ela não está realmente feliz, mas alegre, porque ela tem os pais, ela tem a família, ela tem o acolhimento. Isso me emocionou de sobremaneira. E um detalhe dentro do filme foi a questão do atalho. E os atalhos não nos trazem progresso. Eles vão... É sempre mais perigoso quando a gente opta por esses momentos de atalho. Isso me chamou a atenção quando eu falei, sei lá, perigo, e ele lê diferente. Isso me chamou bastante atenção. Então, são essas as minhas considerações e me chamando a atenção. Quem quer falar, levanta a mão, fala no privado, que a gente abre o som e vamos conversar. Kikia! Beijo! Baiara, minha flor. Murilo, acho que era Murilo, levantou a mão, só que ele não está mais aqui na minha visão. É, Murilo? Fala aí, amigão. Estão me escutando? Sim. Pronto. Esse filme daria para a gente conversar a noite toda e ainda passar o dia amanhã conversando. Tantos assuntos que são relacionados. Quando eu assisti esse filme, assisti já 2 vezes. Uma foi por aqui mesmo, por casa, procurando filmes para assistir, e o outro já foi em aula de evangelização, que deu a oportunidade de analisar com mais cuidado. Quando a gente assiste, a gente fica pensando no trabalho que a equipe teve para caracterizar cada sentimento em sua personalidade. Que era justamente isso que, se eu não me engano, é Freud que fazia. Ele nomeava cada emoção com um nome que era justamente para que ele pudesse visualizar mais facilmente. Quando ele acordava de manhã, ele já sabia, olha, eu vou ter preguiça de estudar, de revisar os meus escritos. Então, seu José, eu sei que você vai tentar me impedir, mas eu já crio argumentos para vencer o seu José, que era preguiça, né? E assim, tanto com os outros sentimentos. A gente pega ao longo da história, também tem Marco Aurélio, um grande imperador, e ele todo dia de manhã acordava e dizia para si mesmo: hoje eu vou encontrar pessoas que não são íntegras, pessoas aproveitadoras, pessoas que são alegres, pessoas que são tristes, e eu terei que saber lidar com cada um com o sentimento certo. Então, a gente tem que se reconhecer os nossos sentimentos. Afinal de contas, esse é o primeiro degrau na nossa escala evolutiva, né? Para que a gente primeiro se reconheça, quando tem um autoconhecimento, para que assim possa saber lidar com cada um deles. E veja que o filme coloca uma tratativa bastante importante, que nenhum sentimento é menosprezado. Nenhum sentimento deve ser menosprezado. Todos têm o seu lugar, todos têm o seu momento. Se você dá importância demais a apenas um, acontece um desequilíbrio. E veja o quão frágeis são as ilhas que são regadas apenas pela felicidade. Quando vem alguma energia assim da tristeza ou quando a felicidade sai um pouco de campo, elas ameaçam desmoronar. E você observa isso nas relações pessoais, pessoas que, quando você só tem aquele amigo que só traz alegrias, 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 no momento que ele começar a trazer um pouco de tristeza, ele começa a se afastar, a gente começa a querer ele um pouco mais longe da gente. Quando tem aquele amigo que você enfrenta dificuldades juntas, que você ajuda ele te ajuda nos seus momentos difíceis, essa amizade fica mais firme, mais consistente. É assim também nas nossas famílias, é assim em todo o âmbito. A junção desses sentimentos e a mistura de cada um deles é que vai dar a força a cada um de nós para permanecermos juntos. Se eu não me engano, Sócrates não, Platão, fez uma analogia muito boa dos sentimentos e do corpo. Ele colocou os sentimentos como um cavalo, os cavalos que puxam a carruagem que nos carrega pela vida, não é? E justamente quem conduz os sentimentos somos nós, os espíritos, através dos pensamentos que são as rédeas.
Então, a gente tem como ter controle desses sentimentos, mas tem que ter muita ciência como ele nos atinge em a cada momento. E é justamente isso, a cada momento da nossa vida a gente vai ganhando um pouco mais de sabedoria para lidar com cada um deles. Seja com aquela pessoa que nos dá problemas, a gente vai aprendendo a lidar com elas, ou seja com aquela pessoa que só trazia alegrias, mas agora não está trazendo mais. Então a gente vai aprendendo a dosar à medida que vai passando o tempo, que vai tendo essa mistura de sentimentos. Eu sou um recém-casado agora, Luana já está ali gritando. Então, algumas coisas assim, você acaba aprendendo. Alguns sentimentos que aquela pessoa não me dava, agora traz outros sentimentos. E então você, peraí, qual é a ilha que eu quero fortalecer? Não é essa da família, uma nova família está sendo construída. Então, vou ter que saber lidar nos momentos tristes, nos momentos de raiva, nos momentos de alegria, nos momentos de preocupação. Então, a cada lição aprendida, a ilha vai ficando um pouco mais forte, vai acrescentando aí novas rochas para sustentar essa ilha. E agora, nesse momento de pandemia e tudo, a gente tem a oportunidade de pensar um pouco mais nela, porque a tristeza vai surgindo e é a oportunidade de você, peraí, tem alguma coisa errada, dá para eu analisar aqui o que é. Agora que a gente está com tempo, temos oportunidade suficiente para analisar cada um desses sentimentos que vai aparecendo. Perfeito. Valeu. Recém-casado. Muito bem. Organizando os sentimentos. Diego Alves, da Elma. Seja bem-vindo. O Espírito falou aqui seu nome. Queremos lhe ouvir. Oi, Diego. Tá falando comigo? Você mesmo. É porque teu áudio tá só um pouquinho complicado. Mas tu tá pedindo pra eu falar, é? Tá ruim no áudio? É? Ah, ok, valeu. Quando eu assisti esse filme, eu achei uma coisa interessante. Eu comentei, semelhante a Murilo, a primeira vez que eu assisti foi quando eu tava... Eu tava procurando algo pra assistir, mas meu irmão tava com a namorada, que agora é noiva, e eles estavam querendo algo pra assistir, eu tava em casa, aquela leve segurada de vela, e aconteceu que ele me chamou para assistir. Eu sempre gostei muito de animação. E a segunda vez justamente foi a vez mais profunda, que foi também para evangelização. Estava começando a engatinhar como evangelizador com a ajuda de Thaís. E aí a gente foi assistindo. O que eu acho interessante sobre esse filme é uma coisa que eu agora não consigo lembrar quem comentou. Mas foi um comentário que meu irmão fez assim que eu tinha assistido, e eu trago para mim até hoje, que eu acho que foi Thales. Que no começo as emoções elas parecem ser simples. E elas parecem ser realmente digamos assim, a encarnação daquela emoção. A alegria parece ser só alegre, a tristeza parece ser perdão, eu confundi. O exagero da tristeza, da melancolia. Mas à medida que você vai avançando, você vê que a alegria ela também fica um pouquinho triste, dando essa maturação de cada emoção individual. O que eu acho interessante nisso é porque cada vez mais, conforme eu tenho buscado ser mais feliz, mais equilibrado, como o João Paulo comentou várias vezes, eu tenho notado cada vez mais que é mais uma mistura de tristeza com a alegria do que a alegria em si. Muitas vezes, quando eu, Diego, estou alegre, eu estou sendo impulsivo. E aí, eu, impulsivo, posso falar alguma besteira, posso cometer alguma besteira, posso simplesmente esquecer de ser prudente. Assim como do outro lado, quando eu estou melancólico, eu acabo ficando esmorecido, né? Dá aquele sentimento deprimente, você não quer se mover, não quer fazer nada. E eu sinto nesse equilíbrio a serenidade, que é justamente, eu não diria que é um sentimento novo, e mais uma mistura de sentimentos.
por mais que isso não tenha sido enfatizado no filme, eu achei interessante porque foi nesse comentário do meu irmão e que Thales comentou também, eu acho, de que as emoções elas vão evoluindo individualmente. Foi nessa ideia que eu sinto que, tipo, é realmente aí que a gente vai encontrar um sentimento de felicidade mais constante, sabe? Você tá sereno, você tá com a consciência limpa de que tá ouvindo sua consciência, que tá ouvindo o anjo da guarda, que tá fazendo o que deveria ter sido feito, que quando você comete um erro, você se conserta logo. É nessa mescla, é justamente nesses sentimentos que antes eram individuais e você era, agora eu tô triste, agora eu tô feliz, agora eu tô com raiva, agora eu tô com nojinho, agora eu tô com medo, e você vai evoluindo em relação a isso. Uma outra coisa que eu sempre gostei nesse filme foi só uma frasezinha muito, muito, muito rápida, logo no começo do filme, que eu tomei para mim, principalmente quando a gente foi ensinar para as crianças lá no AEL, que foi quando a alegria vai falar da raiva. Logo no comecinho, ela vai dizer, o nojinho ajuda muito em situações na qual pode ser perigoso. E aí quando vai falar da raiva, o senhor raiva, ele se importa muito com possíveis injustiças. E eu nunca tinha parado para pensar antes do filme que a nossa reação de raiva não é só de egoísmo, mas é a nossa sensação de injustiça que está manchada pelo egoísmo. E essa é uma coisa que eu achei muito, muito massa. Foi uma das maiores contribuições que eu acho que o filme teve para mim, pro lado espiritual, foi que a nossa reação perante a injustiça, ela não é ruim. É ruim o que a gente faz em cima dessa reação. Tipo, a gente se sentir injustiçado não é ruim. É ruim depois a gente se revoltar, querer pegar a briga, ao invés de lidar disso de uma maneira mais madura. Então, cada emoção, até mesmo a raiva, ela tem algo que o filme explicitou e a gente muitas vezes quer deixar de lado, porque a gente vê Chico sempre assim. Sempre parece que ele não está nem encarnado mais. Mas até ele mesmo no filme, tem aquele momento que ele fica com raiva, quando o irmão dele acaba aceitando um pagamento por causa da fila, né, que estava a fila imensa na casa dele, e eles estão passando por dificuldades. Eu não lembro exatamente da cena do filme de Chico, mas o irmão dele acaba aceitando alguma espécie de pagamento e ele diz que é o pior dia da vida dele, porque acabou aceitando um pagamento para o que é de graça. E eu trago para mim que, como vocês já enfatizaram, a gente não precisa lutar contra as emoções, e é muito mais saber agir com as emoções. E eu penso que quanto mais você age com as emoções, mais vai dando essa sensação de mescla, que vai trazendo a serenidade com a gente. Aproveitar a indignação que a raiva traz para a gente, não para se revoltar, mas para fazer algo sobre. É aquele impulso, aquele gatilho para você fazer algo sobre. O nojinho, você tá com nojo daquilo, aí você para e reflete, será que é eu para eu ter nojo daquilo? Ao invés de você ou abraçar completamente a emoção, ou você ir completamente contra. Então, eu trouxe para mim isso por causa do comentário do meu irmão e por causa dessa paradinha da raiva, que eu achei fenomenal. A gente comentou com as crianças. Eu gosto muito desse filme por causa desse raciocínio que ele traz da importância de cada emoção e também do detalhezinho de que as emoções por si só elas vão evoluindo e vão se tornando... Eu queria que tivesse mais um auxílio visual, mostrando a alegria ficando um pouco mais azul, mas eu gostei muito de ter essa mescla que eu trago para mim, principalmente hoje, tentar ser mais sereno, ao invés de ser alegre, 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 sem possível. Mas eu acho que é isso. Valeu, meu querido. Eu vi São Paulo, cadê Tamisa? Falar um pouquinho. O quê? Cadê Tamisa? Deixa eu tirar aqui o som. Dou voz a ela. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Gente, que saudade disso! Que saudade! Meu Deus, tá passando um filme na memória. Alguns que eu vi bebês, quase. Esse é um filme que eu gosto bastante, que eu confesso que a primeira vez que eu assisti, eu saí um pouco melancólica, tipo, ai, gente, não é filme da Disney para criança, né? Mas assistindo outras vezes, ele
representa para mim um grande convite ao equilíbrio. Todas as emoções, elas têm uma importância na nossa vida e elas nos ensinam a enxergar a vida de uma forma mais completa e plena. A alegria, a felicidade, ela é importante para que a gente valorize as conquistas, os momentos bons, as vitórias. As tristezas, ela vem como um convite à reflexão do aprendizado. O que não foi tão bom, o que eu preciso melhorar, o que eu preciso reorganizar, ressignificar, reaprender. O medo, ele vem como aquela necessidade de instinto de sobrevivência, de preservação. A gente não pode se jogar em tudo sem pensar nas consequências, sem analisar para onde a gente está indo. E todas as emoções, o nojo, o medo, a raiva, elas nos ensinam algo. Encontrar o equilíbrio de todas elas faz com que a gente comece a se descobrir de fato, que a gente comece a se conhecer de fato. Se eu começo a entender como é a minha reação em cada um desses momentos, o que é que cada uma dessas situações ela quer nos ensinar, a gente começa a chegar no equilíbrio. E só nesse momento de equilíbrio que a gente começa a despertar a lei de Deus que está na nossa consciência. Kardec, quando questiona onde está escrita a lei de Deus, o Espírito de Verdade é muito claro ao dizer, na nossa consciência. Então, está dentro de nós, foi criado conosco a partir do momento que a gente criou-se simples e ignorante, a consciência, a lei de Deus estava lá dentro de nós. O equilíbrio de todas as emoções faz com que a gente vá evoluindo, crescendo e acessando essa lei que está dentro e cada um pode acessar a todo instante. Mas a gente só consegue esse acesso quanto mais equilibrado a gente tiver, senão ela vai se apresentar de uma forma deturpada. Ou a gente vai entender aquilo de uma forma muito alegre, eufórica e não vai pensar nas consequências, ou de uma forma melancólica do tipo, mais uma reencarnação, mais um desafio, mais um obstáculo. Meu Deus, essa pandemia que não passa, e ficar em casa e tal, e levar para o foco só da tristeza. Mas o equilíbrio faz com que a gente enxergue a nossa vida e tudo que acontece da forma que ela realmente é. Com desafios, com alegria, com momentos felizes, tristes, difíceis, fáceis. Porque a gente está aqui em busca da evolução. Massa! Quem mais? Maiara, igual eu tive a evangelização. Dê um oi pra gente, é muita alegria ter aqui. Eu liberei já. Fala aí, Oi, meu amor. gente, tudo bom? Mas Thaís queria falar. Thaís, você queria sim, viu? Você levantou a mão. Mas, ela fala depois de você. Hermione, mulher. Deixa eu falar depois de todo mundo, se tiver tempo ainda, porque senão eu falo muito. Mas, gente, na verdade eu vim para aprender com vocês. Tá? Então, adorei a discussão. Não pude chegar na hora, porque eu estava em outra reunião, mas do que eu vi aqui eu já gostei muito. Então, eu só tenho poucos pontos para enfatizar. Na verdade, o primeiro é, como a Tamisa falou, não é um filme para criança, né? Na verdade, você sai de lá com a cabeça fervilhando mesmo. E no filme fica muito claro o quanto nós somos seres muito complexos, né? Então, vai mostrando aí a infância dela, né? Tem emoções, realmente, os estereótipos das emoções, como falou Diego, então é muito, muito exagerado. E aí é o momento que ela vai crescendo e vai passando por uma fase de transição, como a adolescência, né? Que é uma fase bem complicada, então as emoções elas vão evoluindo. E gostei muito do que Murilo falou também, sobre os momentos de transição. Então, esse que a gente está na quarentena, né? Todo mundo saiu realmente da sua zona de conforto, está todo mundo meio atarantado quando não está surtando também. E o quanto essas coisas, essas fases, elas abalam as nossas estruturas. Então, sejam as ilhas lá, como é retratado no filme. Então, é algo realmente pra gente que mexe com a gente, mas que tem um grande propósito
por trás, né? E aí, já finalizando minha fala, eu concordo muito com o que Tamisa falou, que esse filme é um grande convite ao controle das nossas emoções. Então, embora lá no filme seja caracterizado como a sala de controle, no caso, as emoções que controlam a menina, a Riley, no nosso caso, nós temos o poder, né, de controlar as nossas emoções. Então, e a gente só consegue fazer isso, primeiramente, das diversas situações que acontecem na nossa vida, que são um grande convite para a gente conhecer essas emoções e, a partir daí, trabalhar com elas, né, para o nosso próprio melhoramento. Então, para mim, são essas as considerações. Estou aqui para ouvir vocês. Então, um beijo grande. É isso, câmbio. Beijo, minha flor. Obrigadão. Sempre bom tê-la por perto, mesmo ser só visualmente. Saudade grande, meu bem. Thaís, com você. Alguém mais quer falar? Porque, assim, se quiser mais gente, eu gosto de ouvir jovem, tá? Muita gente, só Diego que é da juventude ainda que falou. E aí, eu? Tô achando que você tá Daniel Eu sou uma menina. Eu sou uma menina. Tô achando Daniel muito arbitrário. Enfim, Ó, muitas antes de Thaís coisas. começar. Cortou. Ó, aí Thaís fala, por conta do tempo. Aí, se alguém quiser falar, fala comigo. Se ninguém for falar depois de Thaís, aí os nossos convidados terão 2 minutos para as considerações finais e a gente fazer uma prece, tá bom? Muita gente já falou de alguns pontos que, para mim, foram as que mais chamaram a atenção. Então, eu vou tentar, nas minhas considerações, falar daquilo que talvez vocês não tenham falado ainda, certo? Então, eu tinha colocado aqui que todos os sentimentos são importantes, cada um vai conduzir em alguns momentos da vida da gente, que foi o que vocês falaram. Mas 2 coisas que eu pensei quando eu assisti o filme, eu não sei se vocês pensaram, é que as memórias afetivas, quando elas são ligadas, elas não são referentes às coisas em si, elas são referentes ao que ela provocou na menina, quais foram os sentimentos que são provocados. E aí, quando a gente tá aqui, todo mundo confinado, ou então quando a gente é criança, ou quando a gente é, no meu caso, né? Ontem, quando eu penso sobre o que aconteceu ontem na minha adolescência, eu penso sobre situações e como essas situações me fizeram sentir. E não necessariamente as coisas materiais que aconteceram. Então, é bem interessante porque a gente ressignifica a nossa própria evolução. E a segunda coisa é que a gente sempre fala, vocês estão falando, equilíbrio, controlar as emoções, etc. Mas a gente ter um pouquinho mais de, vamos dizer assim, de um olhar mais amoroso para nós mesmos, de saber que esse equilíbrio que a gente tanto busca das nossas emoções, eles não vêm sem conflitos. Eles não vêm sem o desaparecimento da alegria, que a gente fica desesperado porque ela desapareceu, ou por um excesso de raiva, que é normal com todo mundo. Então, para a gente poder fazer essa construção entre aqueles sentimentos todos equilibrados, todos sem querer ultrapassar uns aos outros, que acontece no final do filme, né? Porque no final do filme é um querendo estar na sala de controle do outro. Então, no início, a gente vê uma menina totalmente apática, e os pais preocupados, que é um ponto também da gente pensar, da gente observar o outro quando ele não está demonstrando sentimento nenhum, para a gente ligar o alerta, né? Porque tem essa cena dos pais preocupados porque a menina não está mostrando sentimento nenhum. E depois vem esse conflito entre os sentimentos, eu digo assim, de um querer assumir a sala de controle. Né? E quando eles assumem, eles entram em choque, e só no finalzinho do filme é que eles começam a viver harmoniosamente, vamos dizer assim. E isso traz pra gente isso, que nossos sentimentos, pra gente chegar nessa harmonia que Diego falou, eu acho que ele falou da alegria e da tristeza, e nosso equilíbrio interior, ele não vem de um dia para o outro. Hoje eu vou decidir controlar meus sentimentos e eu vou ser uma pessoa super de boa, né? Quando, na verdade, a gente vai entrar, sim, em conflitos constantes. E é justamente por isso que a gente precisa se olhar, se conhecer. Marlon Reckdown, no livro Cultivo das Emoções, eu acho. Acho que é Cultivo das Emoções que ele fala. Ele fala justamente da gente ressignificar nossos sentimentos como um processo de equilíbrio. Então, quando eu olho nos meus momentos de tristeza, eu penso nesse meu processo,
tá, eu senti tristeza. Nesse momento, quando da próxima vez que eu sentir, o que é que eu posso fazer para que ela não se, vamos dizer assim, não se demonstre tão melancólica? E a gente vai nesse processo educativo. E, por último, é que se a gente for olhar o filme como nossa própria evolução espiritual, é como os sentimentos são primitivos na nossa fase de infância espiritual. E a partir do nosso burilamento, dessa parte primitiva nossa, a gente vai evoluindo. Então, nossa adolescência espiritual, a gente entra em conflito justamente para burilar, para depois a gente entrar em equilíbrio. Então, eu vejo mais como um processo espiritual, um processo de reajustamento, um processo de conhecimento, para que a gente realmente possa chegar no equilíbrio. Então, foi assim, algo que eu tentei tirar do que as pessoas não tinham falado ainda, desse processo. E para controlar e chegar ao equilíbrio, a gente precisa de estar em conflito, e um conflito, eu digo, positivo, né, positivamente, para que a gente realmente possa se reajustar. E a pandemia, a gente está nessa reclusão, isolamento social, é um desses mecanismos, que só tem a gente conosco mesmo, a gente precisa se conhecer para não surtar. Aí já surtou algumas vezes, mas no outro dia é outro dia, né? E aí a gente tem que fazer essa reflexão. Thaís, e o quão simbólico é isso, de todo mundo ter sido convidado para ficar dentro das suas casas, esse convite para dentro, e deixar a parte exterior toda fora, e tá todo mundo dentro de casa, trabalhando essas questões internas. Então, essa pandemia veio mesmo para impulsionar essa evolução de cada um. Calma. Muito bom. Murilo. Olá, Murilo. Eu não entendi não, Daniel, o quê? Murilo vai falar agora. Eu me veio agora à mente aqui sobre a questão da maturidade desses sentimentos no livro Paulo Estevão, quando Paulo foi falar com Nero, né? Foi intimado a falar com ele, foi levado pelos soldados, e mostra ali o quanto Paulo utilizou da sua agressividade, da sua coragem, para se impor realmente ali contra questões dos ensinamentos de Jesus, da sua coerência, porque se ele não tivesse utilizado da sua agressividade na maneira mais sublime, né, para defender os seus princípios, ele ia simplesmente baixar a cabeça e aceitar tudo que Nero tinha ali para falar, ou quais eram os seus pensamentos. Porque justamente os súditos, né, de Nero simplesmente baixam a cabeça e aceitam tudo o que eles falam. Mas Paulo não. Paulo, utilizando a sua eloquência, com as palavras, defendeu o que era certo e com coragem, mesmo saber que aquilo dali podia, e levou à sua decapitação. Certo. Então, vamos para as considerações finais. Estamos chegando aqui, passa um pouquinho do nosso horário que aqui planejado, mas é a primeira vez, tal. Meus queridos, a gente começa de trás para frente, para, como disse meu amigo Thales, os últimos serão os primeiros. Thales, João e Lídia vão fazer as parem. A gente abre as câmeras para a gente fazer um print bem legal e tirar uma foto dessa noite de hoje, que realmente está sendo extremamente específico dos meninos. Cadê Thales? Achou. Vai, amigão, suas considerações finais. Lá vai. Vamos correr. Aqui é igual a programa eleitoral, né? A réplica. Vê só. Assim, uma coisa que a gente precisa também deixar um pouco claro, né? Um pouco da diferença das emoções e do sentimento, né? O filme ele retrata muito sobre as emoções, que é aquilo que está exteriorizando, né? Mas existe um porquê, e esse porquê muitas vezes é o que você sente, é o sentimento. Então, a tristeza que a menina sentia muitas vezes por conta do sentimento de abandono, do sentimento de rejeição, né? Então, essas coisas que são exteriorizadas são as nossas emoções. Então, o que nós sentimos através dela é que a gente precisa estar antenado para isso. Como Thaís falou que Marlon disse isso, na verdade, equilibrar as nossas emoções, para mim, ela significa aceitar as nossas emoções.
Porque a partir do momento que eu aceito as minhas emoções, eu me surpreendo menos com elas e aceito e vivo melhor com elas. Porque nós achamos que sentir tristeza é sinal de fraqueza, nós achamos que sentir medo é sinal de fraqueza. E aí eu acho que foi, não sei se foi, não sei se foi Thanos, eu não estou lembrado quem foi que falou agora sobre a questão do próprio medo, né? Eu acho que foi o Diego que falou. Veja só que tem uma parte no filme que, na hora que a alegria e a tristeza estão querendo voltar para a sala de comando, quem abre a sala de comando para a tristeza e para a alegria é o medo, é a raiva. É a raiva, na verdade. Então, quando ele está com raiva lá, elas não conseguem entrar, então o nojinho vai lá, faz ele ter raiva, ele fica com fogo na cabeça, e aquela raiva, ela é direcionada para algo benéfico. Então, ela vai, queima o vidro, e aí permite que a alegria e a tristeza elas adentrem novamente a sala de comando. Veja só, quando a raiva ela é direcionada para algo bom, ela acaba trazendo algum progresso. E tem um certo momento também do filme que o medo ele vai querer ir embora. Ele vai pegar a mala dele, vai ali para o local onde é usurpado, né? E ele diz que vai embora. Ele não consegue ir. E Nojinho diz, não tem como as emoções fugirem. Não tem como as emoções irem embora. Então, é para que a gente compreenda que assim, manda a tristeza embora, como diz a canção, né? Você pode controlar a sua tristeza, mas embora ela não vai não. Ela não vai não porque ela faz parte de você e faz parte desse processo de aperfeiçoamento que você é. Então, quando a gente consegue compreender que hoje eu estou triste, é aquela velha história, o pessoal bota muito em chat, Instagram, né? Hoje não foi um dia bom. E tudo bem? Tudo bem mesmo, gente. Agora, tudo bem mesmo, sabe? Hoje eu estou triste, hoje eu não estou legal, amanhã é um outro dia. Agora, o que a gente não pode é a gente alimentar esse sentimento de tristeza que passa para uma melancolia, que depois passa para um travamento, que aí depois você não consegue sair dela. Mas você sentir o que você sente, as suas emoções, é seu. Receba, isso é você. Se aceite. Isso é aceitar-se. Isso é você se compreender. Isso é você se conhecer. E quando a gente diz conhece a ti mesmo, conhece tuas emoções, recebe elas, abraça, acolhe tuas emoções. Eu acho que é isso. Mais uma vez, Daniel, muito obrigado. Obrigado a vocês todos por esse momento aqui que a gente consegue falar um pouco sobre as emoções. Eu não sei se vocês estão escutando a emoção da minha filhinha que está gritando ali atrás, chorando. Ela também está reconhecendo as suas emoções agora. Mas obrigado, viu, Daniel? Obrigado a todos vocês. Valeu, amigão. Eu que agradeço desde já. João Paulo, você agora. Primeiro quero agradecer a vocês, foi sensacional. O meu conceito de Paraíba era ótimo, agora está excelente, sabe? Então, é uma coisa muito boa, eu achei arretado o debate, achei sensacional. E eu só quero trazer os últimos toques finais assim em relação ao que o filme pode nos transformar em relação à vida, né? E eu acho que a principal lição que ele traz é essa busca por autoconhecimento. Então, é um conceito amplo, é um conceito que está no senso comum, mas a gente precisa cada dia mais buscar ferramentas para que a gente conheça esse autoconhecimento, né? Essa emoção, analisar, como o Thales já falou, de a gente sempre se cuidar, de observar. Tem dia que a gente não está bem, que não está, o nosso centro de controle do filme está meio desbugado, mas é assim, acontece, é natural. Então, como jornada espiritual, a gente possa aí trazer essa palavra sempre, buscando o significado dela a cada dia, que é o autoconhecimento. Então, seria somente isso assim, que eu queria acrescentar, porque vocês todos falaram de uma maneira sensacional, que completaram muito bem o Cine Debate. E é isso. Muito obrigado pelo convite mesmo, e Recife agradece. Obrigado, João. Nós agradecemos também, um carinho imenso por Pernambuco, por Recife, várias atividades. Me marca muito os encontros brasileiros e o regional, que a gente comigo com a Arena. Então, boas e excelentes lembranças dos nossos encontros em Recife. Ana Lídia, meu bem, você agora. Eu soltei aqui, peraí. Agora, Flor. Para minhas considerações finais, eu vou falar lá no início do filme ainda, quando a rede dela se muda, daí começa a acontecer várias coisas ruins, e aí a alegria ela pega e fala assim, gente, vamos pensar daquelas memórias boas.
Ah, mas e quando aconteceu aquela situação que ela ficou muito feliz, ou então quando os pais dela reconheceram, parece que foi a primeira vitória que ela teve lá no esporte que ela praticava. E aí a tristeza, ela briga com a tristeza, né, falando que ela tem que ver o lado bom das coisas. E aí é uma mensagem que eu deixo para assim, para esse momento que nós estamos passando, que a alegria ela fala, ter dias ruins faz parte. Ou seja, durante esse período, lógico, vai ter momentos como foi comentado aqui, que a gente vai surtar, que a gente vai se sentir triste, que a gente vai ter raiva, mas ter dias ruins faz parte. E que a gente possa aprender com esses dias ruins, aprender com a nossa tristeza, aprender com a nossa raiva, tirar um ensinamento de tudo que nós passamos. E sempre ver o lado bom. Assim, por mais que seja difícil, muitas vezes pode até você dizer que não existe lado bom, mas tire um aprendizado daquilo que você está passando. Eu acho que nada é por acaso, então que a gente possa sempre refletir acerca de tudo que nos cerca. Muito obrigada, Daniel, por esse convite. Foi muito gratificante participar desse debate com todos. Foram, assim, mensagens muito edificantes. Valeu, minha florzinha. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz quando você aceitou. E como o Josi disse, me deixa muito feliz que eu vejo da infância, juventude, e passo agora para a mocidade, trabalhando com a gente. Acho que estamos a sentir essa mesma emoção. Me emociona muito durante todo esse processo. E me deixa muito emocionado. Fica aqui dica de leitura de Marlowe, certo? O Cultivo de Joana de Ângeles. É um livro lindo, 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 pequenininho. E dá para entender tranquilo, tirar aquele muito bom, aquele livro, muito grandioso para e de se abraçar, como o Thales bem disse, de se aceitar, de se ver, de se abraçar, se acolher somente. É lindo quando ela fala sobre isso. Vamos tirar foto, sim. Queria muito agradecer a Izzy, meninos. Quem perdeu foi uma pena, mas foi lindo tê-la harmonizando o nosso encontro. Ceará, Pernambuco, a Paraíba, São Paulo, né, Tâmisa? Valeu demais. Nosso próximo encontro, assim, as mães, Dia das Mães está sendo todo dia, mas vamos nos encontrar dia em junho, certo? E teremos André Gaioso, de João Pessoa, e Thaís Torres, Thaís, que está aqui de Campina, para abrilhantar esse nosso debate. Fico muito, muito, muito feliz mesmo. E vamos tirar nossa foto, vamos fazer nossa prece. Primeiro a gente faz a prece, para a gente manter esse clima que está muito, muito legal. Ana Carolina, Guia vai fazer a nossa prece. E vocês, que nosso companheiro Arthur, como mestre de idade, vai fazer o print para a gente registrar esse momento muito, muito feliz. Um beijo bem grande em todos. Sejam bem-vindos nos nossos próximos encontros esse mês de maio. Teremos surpresas sim, em junho, utilizando essa página na frente, mas guarda aí, junho vem novidade. Então, marquem as agendas e vamos escutar a Kika na nossa prece. Encerra essa noite, essa atividade. Eita, Daniel, até aqui, né? Sinônimo, meu nome é sinônimo na tua boca de prece. Olhou pra mim, tá comigo. Daniel, vamos rever esse... prece final. Vamos com calma aí. Mas já, né, que foi dado, vamos se concentrar nesse clima em que a gente está sentindo de paz, de harmonia, pedir para que os amigos espirituais possam estar ao nosso lado e conseguir, assim, imaginar a figura do nosso Mestre Jesus a estar ao nosso lado neste tempo, neste desafio que estamos vivendo. Senhor Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, aqui estamos, Senhor, reunidos, unidos pelo um só pensamento, na tua causa de amor, na tua seara de luz, para primeiramente te agradecer pela oportunidade de aprendizado, pela oportunidade de reflexão, através de uma animação, mas que muito vem a nos refletir e a nos ensinar. Mestre amigo, te pedimos, Senhor, para que esses ensinamentos que foram nos passados na noite de hoje, que foram nos passados através do filme a cada um de nós, que possam adentrar cada vez mais ao nosso coração e, principalmente, que os amigos espirituais nos intuam e nos envolvam para que possamos agir e cuidar das nossas emoções,
para que possamos absorver o melhor de nós e possamos dosar assim. Mestre, nos envolve, nos inspira, nos torna, Senhor, girassóis para a tua luz e nos envolve, nos dando uma noite tranquila. Abençoa o trabalho, a tudo, Senhor, e agradecemos por todas as bênçãos que foram nos dadas. Também te rogamos pelo nosso cenário atual em um planeta e rogamos o amparo, a força, não só para nós, para todos que estão vivendo na linha de frente, aos doentes, a todos, Senhor, e também aos espíritos que estão à frente. Pedimos e rogamos ao Espírito que rege este planeta Terra, que rege com a tua luz de paz e de amor. Nos envolve, Senhor, e nos ampara hoje e sempre. Que assim seja.